Sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e no nosso IGTV. Hoje para conversarmos sobre um assunto polêmico, mas interessante e que impacta em dois times nos playoffs, meio que indiretamente para a próxima fase do Divisional Round. Antes disso, pessoas, só quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e as notificações, para não perder nenhum conteúdo do The Information. E por favor, pegue esse vídeo e espalhe com todo mundo, grupo de WhatsApp, Face, Twitter, Insta, enfim, ajude o The Information a crescer e vamos juntos espalhar o futebol americano nas terras do Piniquim, certo, pessoas? Enfim, como vocês viram pelo título, hoje a gente vem conversar sobre Bills e Chiefs. São os dois melhores times na AFC. Tem ainda o Baltimore Ravens, que depois desse finalzinho de temporada se firma como a terceira força na Conferência Americana. Mas Chiefs e Bills, pelo menos para mim, estão um pouquinho acima e tem vantagem sobre essa terceira força. Mas afinal, entre esses dois, quem é melhor, quem joga melhor e quem é o favorito? Então a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo e vamos respondendo as perguntas aos poucos, né? E para começar então, quem é melhor? Quem é melhor de fato é o Kansas City Chiefs. É um elenco melhor, tem o melhor QB do planeta, tem o melhor tight end na temporada, tem uma linha ofensiva que de fato não é a melhor do mundo, mas ajuda o seu quarterback. O jogo terrestre engrenou em alguns momentos da temporada, só que tem algumas ressalvas. E a defesa deixa a desejar em vários aspectos, mas ainda tem boas peças que fazem jogadas importantes e momentos importantes. Então, no papel, sem levar em um momento nem nada, como um time, é melhor. E sem falar que ainda tem, talvez, a grande mente ofensiva hoje em dia da NFL, que é o Andy Reid. Mesmo que o time tenha algumas ressalvas, como, por exemplo, de vez em quando esquecer de usar o jogo terrestre, abandona e fica só passando a bola, isso gera problemas. E problemas que a gente conversa há muito tempo aqui no site, principalmente lá no nosso podcast, né? The Infocast. Vou deixar ele linkado aqui na descrição, certo, pessoas? Então, quem quiser conferir, todos os episódios vão estar linkadinhos aqui lá no nosso Spotify. Enfim, só ir lá, dar uma curtida após que vai gostar do podcast, quem não o conhece. Mas ter um time melhor não significa que no momento você atue melhor, você performa melhor. Porque o melhor time nesse final de temporada, na minha opinião, na AFC, é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills joga melhor. O Buffalo Bills atua melhor em campo, indiferente se ele não é o melhor time fora dele, em papel, em roster. Ele está atuando melhor. E o Buffalo Bills é uma força da UFC, é uma força que, pelo menos para mim, eu apostei que os Bills chegariam no Super Bowl. E assim, pode ter sofrido contra os Colts, ok, tu pode falar isso, o time foi exposto, o time tem uma grande fraqueza, que é a defesa contra o jogo terrestre. E de fato, você vai estar certo, porque eu concordo com isso. Só que o Buffalo Bills é uma franquia que não vem errando, diferente dos Chiefs. O Buffalo Bills é uma franquia que, se você errar, você vai pagar caro e pode pagar com a derrota. E foi o que os Colts acabaram sofrendo, né? Não mataram seus drives em 4 oportunidades na red zone nos 3 primeiros quartos. Um TD, um field goal, uma conversão de quarta descida para gol que não deu certo e um field goal errado. Ou seja, de 28 pontos possíveis, apenas 2 vezes pontuaram, e foram 10, ou seja, 18 pontos perdidos, e que no final das contas pesou, porque o Buffalo Bills não errou quando foi a red zone. O Buffalo Bills matou seus drives e soube e jogou melhor. Os Colts fizeram o plano de jogo perfeito, mas não atuaram no melhor nível, e assim perderam. Então o Buffalo Bills é um time que nas últimas 8 semanas, quando a defesa ficou completa, quando o Milano ficou saudável, quando o White ficou saudável, quando o Tremaine Edmonds atuou no melhor nível, é uma franquia que perdeu uma vez em 8 jogos, tem uma sequência de 7 vitórias seguidas, tá na temporada desde a Week 8, que foi quando a franquia começou a jogar melhor por causa da defesa, ter uma sequência de 8 vitórias e uma derrota, incluindo a vitória contra os Colts nos playoffs. Então é um time que vem melhorando, enquanto os Chiefs
teria um potencial para fazer muito mais. Por quê? É uma franquia que tem uma stat que é boa e ruim ao mesmo tempo. Os últimos 7 jogos dos Chiefs, eles venceram por 6 pontos ou menos. É a primeira vez que um time faz isso na história da NFL. É uma stat boa porque vence, mas é uma stat ruim porque o time tem potencial para vencer com folga dos Falcons, vencer com folga dos Dolphins, vencer com folga dos Raiders, e não o fez. Um time sofreu, poderia ter perdido para esses adversários. Contra os Falcons, não merecia vencer. Isso é importante. Não merecia vencer. E aí tem ainda a última derrota, assim, né, do ano, para fechar o 14-2, que foi contra os Chargers, mas essa a gente exclui porque tava todo mundo folgando, o Mahomes não jogou, Kelce não jogou, era o time praticamente todo reserva, então não entra na conta. Essa conta vem até a semana 16. E isso pesa, porque os Chiefs, mesmo que vencem e que tem o melhor QB do planeta e que tem o maior tight end na temporada, é uma franquia que tem potencial para fazer muito mais, muito mais. E aí que vem a terceira resposta. Quem é o favorito? É o Kansas City Chiefs. Mesmo que os Chiefs não atuem melhor que os Bills, é favorito. Por quê? Porque tem melhores peças. Tem o Mahomes, tem Kelce, tem o Reed, tem um potencial que é bem maior que o dos Bills. Só que nada adianta tu ter esse potencial e tu não atuar nele. Porque hoje, quem tá atuando melhor é os Bills e não os Chiefs. Então tem essas diferenças. Tem essas 3 perguntas que estão interligadas e que respondem. E por mais que eu ache que o Kansas City não vai ao Super Bowl, vai perder na final de conferência para o Buffalo Bills, essa foi a minha aposta no meu Super Bowl Challenge, cara, eu não duvido que o Chiefs vá para o Super Bowl, eu não duvido que eles serão campeões. Quem falar que eles não vão ser, porque é isso e tal, tá maluco da cabeça, porque o potencial existe, tu pode não apostar neles, mas tu negar eles é um erro, porque em janeiro esse talento a mais pode pesar. Só que é assim, se tu errar e errar e errar em janeiro, uma hora tu vai perder. E os Chiefs vêm errando e vem vencendo. Só que em janeiro talvez um errinho a mais, uma interceptação a mais do Mahomes, que já teve 3 jogos com Indy. Cara, talvez vai por água abaixo a tua temporada de 2020. Então, tem esse sinal de alerta em KC. Tem esse sinal que, cara, olha, pô, a gente não pode errar tanto. E aí, então, a gente ainda tem que dar o braço a torcer, porque os erros dos Chiefs são erros treináveis, são erros corrigíveis. Porque não é que falta talento, não é que tem uma posição lá que está muito abaixo das outras e não tem ninguém para salvar, não é que falta coach staff, não é isso. Porque tem tudo isso. O que falta é treino, às vezes é concentração, às vezes os Chiefs parece que jogam um salto alto porque é um time bem maior que seu oponente. E parece que entra com a mentalidade, a gente vai vencer, a gente pode sofrer, mas a gente vai vencer. E se fizer isso em janeiro, pode ser com a vitória, mas a chance de complicar e acabar numa derrota é maior do que na regular season. Então os Chiefs têm esse cuidado, os Chiefs têm o bye, já usufruíram dele, vão jogar em casa no Divisional Round e se vencerem vão jogar em casa na NFC Championship Game, tem tudo para conseguir ir ao Super Bowl. Mas precisa corrigir esses erros. O Mahomes precisa jogar um pouco melhor, o gameplay precisa ser um pouco melhor, o jogo terrestre precisa ser mais utilizado. A defesa não é a mesma do ano passado, a defesa é bem diferente, a secundária principalmente. Por exemplo, cara, o Tremaine Marshall ter ido pro All-Pro de 2020 é uma vergonha. Ele não deveria estar no time dos melhores da temporada. Mas é um jogador que tem capacidade para fazer uma jogada e mudar a história da partida. E os Chiefs têm isso em várias posições, em praticamente todas. Então tu não pode duvidar. Mas hoje quem está atuando melhor é o Buffalo Bills. Porque do teto do time pro nível de atuação, os Bills estão jogando da forma perfeita. Eles têm alguns errinhos, eles têm falhas, e é uma falha que pode fazer perder o jogo, sim, em playoffs, principalmente agora na próxima rodada contra os Ravens. Isso a gente vai abordar nos previews para a próxima rodada. Mas é um time que atua bem perto do seu teto e às vezes atua até um pouquinho melhor do que esse teto. Enquanto o time do Mahomes tem um teto muito grande, mas o nível de atuação está um pouco longe desse teto. Porque os Chiefs não é time para sofrer contra os Falcons e merecer ter perdido. Os Chiefs não é time para abrir 4 posses de bola, 3 posses de bola e de repente talvez perder o jogo.
E isso quase aconteceu na regular season. Então, sim, os Chiefs no roster é um time melhor. Sim, os Bills vêm atuando melhor. E sim, o Kansas City Chiefs ainda é o favorito para levar a AFC, por mais que eu acho que não deva acontecer. Mas eu não vou ser burro de negar o potencial de Kansas City, porque eu não duvido de Patrick Mahomes. E eu acho que quem duvidar de Patrick Mahomes vai talvez ser um parafuso a menos. Enfim, gente, é a minha opinião. Se você concorda, discorda, comentários, pode... Ah, meu, tu tá maluco? Pô, como os Chiefs não estão atuando melhor? Por isso, isso. Enfim, vamos fazer um debate legal? Se você também concorda, é verdade, os Bills estão jogando bem, deixa aqui embaixo, vamos fazer uma conversa bem legal, certo, pessoas? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Olho no Divisional Round, a gente vai ter só jogo bom no próximo final de semana. E quem sabe a gente não tem uma final de conferência entre Bills e Chiefs. E talvez o que eu esteja falando seja provado ou não seja provado. Whatever, enfim. Vamos ver se isso vai se confirmar no decorrer dos playoffs da NFL. Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês nesses quase 12, 13 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, ajude o Information a crescer, se inscreva, espalhe, deixa o like. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!